Povo de Sião, eis que o Senhor virá salvar as nações. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz na alegria do vosso coração. Assim nos fala o profeta Isaías no introito da missa de hoje. O Senhor virá salvar. Durante esse tempo do advento, 3 figuras importantes se destacam nas leituras e na liturgia. Primeiro, Maria Santíssima, que não só passa o tempo do advento como um tempo de espera, mas ela vive o seu próprio advento, tendo no seu ventre Jesus Cristo. Maria, a cada dia que ia passando, sua vida de oração, seu espírito de sacrifício e entrega e de adoração àquele menino em seu ventre, iam crescendo cada vez mais juntamente com seu amor. A segunda figura é a do profeta Isaías, que é o profeta do Antigo Testamento que mais se aproxima nas profecias das grandes realidades, até em detalhes do Novo Testamento. Como eu vi em São Paulo dizer, sairá uma raiz de Jessé. Então Isaías anuncia a encarnação do Verbo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado Emanuel. Anuncia a preparação que deve ser feita. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E anuncia também os sofrimentos de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, o servo, servidor, sofredor de Javé. Isso Isaías coloca para nós. E o terceiro personagem, ou terceira figura importantíssima, é a de João Batista, sobre a qual nós vamos meditar na missa de hoje, porque uma vez que João Batista é o precursor do Salvador, não só as suas palavras, como sobretudo a sua vida, meditada e imitada, nos colocam assim, um modo mais simples e claro de nós nos prepararmos para o Santo Natal. Sabemos quem era João Batista, né? Filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era sacerdote. Foi durante o oferecimento do incenso no Santo dos Santos que Zacarias recebe a visita do anjo, que anuncia que iria nascer o precursor, aquele que seria já santificado no ventre materno. E Isabel, que já era idosa e estéril, e Deus coloca, o anjo coloca a concepção de João para Maria Santíssima como um sinal. Para Deus nada é impossível. Mas 3 pontos se destacam na vida de São João. O primeiro está no livro do próprio João Evangelista, no prólogo que nós lemos em todas as missas. Não era ille lux, sed testimonium peribere de lumine. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João não era luz. Ele, quando chamado, perguntado quem ele era, ele dizia: eu não sou o Cristo. Ele atraía muita gente, mas eu não sou o Cristo. Qual era, pois, a missão de João? Era dar testemunho de Cristo, preparar o povo para a vinda do Salvador, pregando sobretudo a penitência e o arrependimento dos pecados. E como sinal dessa penitência e de arrependimento, as pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas no Rio Jordão. Essa cerimônia de ablução da água já era muito comum entre os judeus, os próprios essênios, e há um estudo que coloca João Batista como um essênio, isso não é muito claro, mas era um grupo de pessoas que viviam uma vida mais recolhida, lá no deserto, perto do Mar Morto. E ali a gente vê os tanques que já haviam desde aquela época, com os banhos de abluções, de purificação. E João pega esse costume e leva o povo exatamente para o Rio Jordão, e no Rio Jordão vai batizando, como um sinal de purificação, mas era uma purificação exterior, não era um batismo, um sacramento, mas era uma preparação para a vinda do Salvador. Esse rito externo simbolizava algo, uma atitude interior que deveria haver em cada um, arrependendo-se de seus pecados, se penitenciando e esperando o Cristo chegar. Ele não era luz,
mas veio para dar testemunho da luz. Quem era a luz? A luz é o próprio Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E o que faz a luz? A luz nos indica o caminho. A luz nos mostra as coisas com mais claridade. A luz nos faz distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Assim também a luz, que é Cristo, nos mostra que Ele é esse verdadeiro caminho que nos leva ao Pai, que nos dá uma verdadeira motivação para a nossa vida. E é essa luz, que é Jesus Cristo, que nos faz verdadeiros seres humanos, que nos coloca na união com o Pai. Por isso, o ser cristão é viver esse Cristo, é contemplar Jesus, é dar testemunho de Jesus, é imitar Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras. A própria identidade do cristão está em ser outro Cristo e, como João, dar testemunho da luz. Cristo que é caminho, que é luz, que é verdade e que é vida. É a razão de ser da nossa existência. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e tudo é para a sua glória. Então nós, se queremos como João dar testemunho da luz, temos que reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos conduz ao Pai e nos dá o verdadeiro sentido da vida. E João, ele fala, ele prega, diz um monge da Idade Média, São Beda, que João foi mártir. Mas o martírio de João foi diferente dos outros martírios, porque nos outros martírios a pessoa era pressionada ou obrigada a negar uma verdade da fé. E porque não negava, era martirizada. Com João foi o contrário. João foi obrigado a calar a verdade. E como João não calou a verdade, João foi martirizado. Por isso nós temos um compromisso de, dando testemunho de Cristo, de não calar a verdade, de falar a verdade na caridade. A verdadeira caridade, ela se baseia na verdade. Eu não posso dizer que tenho caridade se não uso a verdade. Também não posso falar a verdade sem caridade. Daí a importância nos tempos em que nós vivemos, nós temos falta de profetas, mas o profeta é aquele que fala em nome de Deus e denuncia os erros das nações, denuncia os erros das pessoas, mas mostra a verdade, não denuncia por denunciar, porque isso seria muito fácil, mas denuncia para mostrar o caminho, e o caminho é sempre Jesus Cristo. João foi martirizado porque não calou. Nós temos hoje a tendência de nos calarmos diante dos erros, e isso é muito ruim, de nós nos guardarmos para não ficarmos mal com as pessoas. Então terminamos nos calando, deixando de glorificar a Deus, nosso Senhor. E a tendência é que a nossa religião fique guardada só dentro das igrejas, e Cristo não reine no mundo. E nós vamos a uma tendência em que nem dentro das igrejas nós poderemos ser cristãos, porque poderemos ser perseguidos e o cristianismo vai voltar para as casas. Pode acontecer. Mas nós nunca podemos calar a verdade, e essa verdade não é uma verdade ideológica, uma verdade política, mas é exatamente falar que Jesus Cristo é Ele quem salva, e fora dele não há salvação. Nós temos hoje muitos caminhos que se colocam como caminhos de felicidade, mas só há um, que é o próprio Jesus. Porém, falar não é por falar, falar é por viver. E aí nós olhamos o exemplo de João Batista, que pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ele era um homem de penitência, vivia lá no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vestia peles de camelo, era um homem extremamente penitente.
E é interessante que ele vai para o deserto. Poderia estar no templo, que seria o lugar dele, era filho de sacerdote, Zacarias. Mas lá no deserto ele vai para lá para fazer penitência. Por isso, quando eu digo tem que falar a verdade, é preciso, antes de falar a verdade, como João Batista, de não calar diante do erro, mas é preciso viver na verdade. E João Batista, ele fala, mas ele vive. E de uma profundidade muito grande na sua vida de união com Deus. Isso, infelizmente, tem faltado muito nos tempos modernos. Muita gente quer falar. Pega a internet aí e sai falando. Sai julgando a todos, chamando a atenção de todos. Cada um quer ser líder de um grupo. Fora da igreja, dentro da igreja. E aparecem muitas pseudo-lideranças em nome de denúncias que se fazem daqui e dali. Mais uma pergunta que se faz: existe caridade quando se falam as coisas? Ou existe vivência da fé? Isso não se sabe. Olhemos o exemplo de João e vivamos primeiro. No segundo ponto, nós vamos ver João falando de si. Quem és? És tu Elias? És tu o profeta? Não sou. És tu o Cristo? Não sou. Quem és? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. O termo deserto na Sagrada Escritura é sempre um lugar onde o demônio age, onde há uma ação do mal. Nós vamos ver o povo hebreu saindo do Egito e indo para a terra prometida, 40 anos no deserto. Quantas coisas ruins fizeram, quantas ingratidões e quantas ações do mal no deserto. Mas é também um lugar onde Deus fala. Nós vamos ver Jesus no deserto 40 dias, a ação do demônio tentando, mas a ação do Espírito Santo. O Espírito o levou para o deserto. Vamos ver Elias caminhando no deserto, 40 dias, e depois dos 40 dias, alimentado por aquele pão que ele acha no meio das cinzas, depois dos 40 dias, a graça vem com a chuva, estava numa época de grande seca, e Elias muito perseguido por Bersabeia. O fato é que João vai para o deserto, no tempo de Jesus. E no deserto ele faz o movimento contrário. E o povo faz o movimento contrário com ele. Em vez de ir para o templo, para a cidade, vai para o deserto. E vai para ver João e ouvir João. E como eu disse, é um lugar em que o demônio pode agir e age, mas é o lugar onde ele encontra Deus. Deus no sacrifício, Deus na penitência, Deus no sofrimento. Esse deserto é também necessário para cada um de nós. Todos nós precisamos parar um pouco, de vez em quando, para fazermos o nosso deserto. A Sagrada Escritura no Antigo Testamento fala: porque o mundo está nessa confusão, e logo responde: porque não há quem pare para fazer silêncio, para se recolher com Deus. Por isso nós vamos ver Jesus Cristo, depois das suas pregações, de atender todo o povo, vamos ver Jesus chamando os discípulos, dizendo: venite esse orsum, vinde um pouco para ficar a sós comigo. E ali passava a noite em oração com os apóstolos, descansando, mas falando do reino de Deus, naquela companhia doce com os apóstolos. Aí nós entendemos quando Jesus envia o Espírito Santo do Pai, vindo do Pai, vai encontrar os apóstolos reunidos no cenáculo, exatamente num deserto, no momento de oração. Quando São Paulo se converte, ele vai para o deserto e fica lá 3 anos.
Daí a importância na nossa vida espiritual de nós termos tempos de deserto. Mas, padre, isso é tão difícil hoje, com tanta confusão, nós temos tantas coisas para fazer. Realmente é. Santo Inácio, quando faz os seus exercícios espirituais, ele começa falando da importância dessa vida de recolhida, e os exercícios espirituais têm que ser tempo de silêncio, de deserto, para aí a alma conhecer-se a si mesma e depois receber as inspirações da graça e tomar decisões para a sua vida. Por isso, se você quiser realmente servir a Deus e crescer na vida espiritual, necessariamente você tem que ter um tempo de deserto na sua vida. Não uma vez só. No início da igreja, havia os anacoretas, quer dizer, as pessoas saíam das cidades e iam para as grutas, as cavernas, e lá ficavam em oração e penitência. Depois surgiram os mosteiros, uma vida mais, primeiro eremítica, depois cenobítica, a vida mais comunitária. Mas tinha os eremitas, e hoje, graças a Deus, tem surgido em muitos lugares muitos eremitas que têm deixado tudo para ficarem mais recolhidos. Se nós não podemos fazer isso, nem podemos ir para um mosteiro, podemos sim ter momentos de deserto na nossa vida. É o momento que você tira para a oração. Se você tira para fazer um pouco de silêncio, desliga tudo, televisão, celular, computador, para tudo, vai ficar um pouquinho quieto. Imagine que em casa isso é difícil, né? Papai está fazendo o seu deserto, daqui a pouco tem um filho no cangote. Papai, papai. Imagina que é difícil, né? Mas é necessário. E cada um faça um esforço para ter pelo menos de vez em quando meia hora bem quietinho, em que possa rezar, em que possa fazer uma leitura espiritual, possa fazer uma leitura do Evangelho e ter um contato mais íntimo, direto com Deus, olhando para dentro de si mesmo, olhando para Deus, contemplando a Deus e olhando a sua miséria, vendo os seus defeitos, fazendo propósitos. Hoje as pessoas não gostam do silêncio. O silêncio muitas vezes é deixado de lado porque o silêncio grita em nós. O silêncio faz as pessoas olharem para dentro de si mesmas e muita gente não quer isto. Mas é no silêncio que Deus fala. Deus não fala no barulho, mas fala no silêncio. Temos o profeta Elias nessa caminhada lá no deserto. Ele quer ouvir Deus e houve um grande barulho, um trovão. Deus não estava. Veio um vento muito forte, como que derrubasse tudo, não estava. E veio uma brisa, aí Deus estava. Porque Deus fala no silêncio. E hoje as pessoas não gostam mais do silêncio. Não digo apenas o silêncio exterior, mas aquele silêncio interior, em que às vezes a gente não está ouvindo nada exteriormente, mas dentro de nós parece que há uns grilos que ficam gritando. É preciso fazer muito exercício para ter esse silêncio interior. Aí Deus vai falar. Quando eu insisto para vocês que é importante vocês rezarem o texto todos os dias, porque é o mínimo de deserto que podem fazer. Pelo menos isso. E é preciso tentar conseguir. Para durante a oração estar meditando nos mistérios do amor de Deus, mas é preciso fazer esse deserto. Senão, vai ser impossível. Impossível crescer. São João então fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Então faça a experiência de deserto, quem puder, né? E vai ver como vai mudar a sua vida. No terceiro ponto, nós vamos ver João falando de Jesus. Está no meio de vós um que vós não conheceis, de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. João fala com admiração, mas fala também com muita humildade, com reconhecimento da sua missão. O Senhor me chamou apenas para apresentar
o Cordeiro de Deus. Por isso é preciso que ele cresça e eu diminua. Então João não é o homem que quer aparecer diante dos outros, que busca aplausos. Eu não sou o Cristo. Mas como batizas? Eu não sou o Cristo, eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Mas há uma multidão que segue, eu não sou o Cristo. Não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. E desatar a correia das sandálias era um trabalho do servo mais baixinho, mais simples. E quando chegava alguém em casa, ele ia lá, desatava as sandálias, lavava os pés, a pessoa entrava. João disse, eu não sou digno nem disto. Quer dizer, eu sou menor do menor servo. Como dizia São José Maria Escrivá, eu queria ser um botão da bota do último soldado, do último batalhão. Imagine um botão da bota do último soldado do último batalhão. Que é isso? Que é isso? É humildade. Reconhecer quem nós somos. Não queremos dar a última palavra, atrairmos as pessoas para nós. Preciso que Cristo cresça e nós diminuamos. Isso é em tudo na vida. Não? Se nós temos algum trabalho pastoral, um padre, um bispo, um catequista, o Papa, qualquer um de nós, é preciso que Cristo cresça e nós diminuamos. Só estamos aqui para servir. E se nós não conseguimos atrair as pessoas para Jesus, estamos fazendo mal o nosso trabalho. Se eu, como padre, não consigo atrair vocês para Cristo, atraio vocês para mim, estou fazendo um mau trabalho. Porque eu não sou nada. Nós não somos nada. Nada. Cristo sim. Então o protagonista, já dizia Bento XVI, é Cristo, não nós. Mesmo na liturgia, o protagonista é Cristo. Um padre não pode ser protagonista? Nunca. Lógico, tem seu jeito de ser, com as pessoas, cada um do seu jeito, com o seu temperamento, não importa. Atrair para Jesus. Para Jesus. Me lembro do Frei Damião, o grande pregador nordestino, que atraía multidões. Multidões. Quem conhece a história de Frei Damião, lá na Baixada tem muitos nordestinos, a maioria conta as histórias. Tal. Minha mãe o conheceu, né? Meu pai também falava as histórias, tudo. Né? Pequenininho, simplesinho. Pegava o microfone para falar, aquela vozinha fraca. Né? Ninguém podia imaginar um homem com arrobo de oratória, não. Pregava as verdades da fé, ensinava, celebrava a missa, falava baixinho, tinha dificuldade até, né? Uma dicção um pouco diferente, não era aquela coisa, né? Ele arrobo, ia para o confessionário, pronto. Multidões, 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 e muita gente o seguia. E por quê? Porque ele atraía para Cristo. E assim João, e assim cada um de nós. Não podemos querer atrair as pessoas para nós. O grande mal que existe no mundo é o orgulho. É o orgulho. É o orgulho que faz as pessoas dominarem umas às outras. O orgulho que impede que nós acolhamos umas às outras, uns aos outros. Não acolhemos nosso irmão que está do lado. Olhamos para ele e julgamos. Ou passamos por ele na rua, não o conhecemos, embora se sente ao nosso lado dentro da igreja. É orgulho. Faz com que nós não o reconheçamos, não o sirvamos, que muitas vezes o discriminemos. Nosso orgulho. De queremos sempre dominar, de queremos sempre saber de tudo, dar a última palavra. É o nosso orgulho que faz isso. Temos que ter cuidado, porque esse é o pecado próprio do diabo. E foi esse veneno que ele jogou quando foi tentar Adão e Eva. E é a raiz de todo o pecado, é sempre o orgulho nosso. Temos que ter muito cuidado para não cairmos nele.
E João, quando diz, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele está se colocando no lugar dele, como nós devemos nos colocar no nosso lugar. Não significa que não vamos agir, temos que fazer as coisas segundo a missão que Deus nos deu. É nesse sentido, porque a humildade é a verdade. E o que é que Deus quer de mim? A cada um dá uma vocação, eu tenho que cumprir, viver servindo, mas com humildade. Com humildade. E com humildade eu consigo tudo. A vaidade destrói, meus irmãos. Derruba muita gente. Muita gente caiu por causa da vaidade. Então vamos ter cuidado. Preparando-nos agora para o Natal, olhemos a figura de João Batista e peçamos a Ele que interceda por nós para que nossos corações realmente se preparem com pureza de intenção, com retidão de intenção e, sobretudo, com muita humildade, para que Cristo realmente possa vir habitar em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.